Olá pessoal, esse aqui é um vídeo das questões de número 16 até a questão número 20. Espero que vocês façam bom uso dele. Estou seguindo com muita agilidade porque já gastei muito tempo gravando as outras, então estou fazendo mais ligeirinho, até para não cansar vocês, tá bom? A questão 16 diz o seguinte: considerando a ideologia do Partido Nacional Socialista na Alemanha nos anos 1930, Partido Nacional Socialista, mais uma vez, partido nazista, tá? Socialista é só enfeite aí, é um nome que antecede a entrada do Hitler e da ideologia de extrema-direita no partido, então, nome já dado por anterioridade. Nos anos 1930 e 1940, examine as afirmativas a seguir. Então, são afirmativas, e a gente tem que ter dimensão disso, que trabalham naquele contexto que eu falei para vocês de dois níveis de enunciados, de dois níveis de assertivas, perdão. Vamos uma por uma. Primeira assertiva: um dos pilares da ideologia nacional-socialista era seu apelo ao anticomunismo, de fato, muito forte, e a rejeição ao projeto político que estava em curso na União Soviética, verdadeiríssimo. Os principais inimigos dos fascistas, os principais inimigos dos nazistas são os comunistas, sempre, tá? Segunda assertiva: o nacionalsocialismo alemão conseguiu ter sucesso econômico rápido devido a medidas direcionadas para o livre comércio e a liberdade cambial. Com isso, houve estabilização da moeda após a hiperinflação em um período de crescimento acelerado da economia. Vejam só, pessoal, aqui ele está dizendo que foi o apelo dos nazistas a medidas de cunho liberal que teriam conseguido suprimir a crise da República de Weimar. A gente vê que não se trata de um apelo a essas medidas liberais, pelo contrário, o nazismo ele é antiliberal por essência, assim como ele é anticomunista. A ideia de Estado forte e interventor na economia também é uma das premissas nazifascistas, tá? Então, segunda assertiva, ela está falsa. A terceira assertiva: o Partido Nacional Socialista foi vitorioso nas eleições de 1932, o que demonstrou a seus líderes que a democracia, mesmo com falhas, era o melhor sistema político para realizar seus projetos. Falso. Apesar de subirem ao poder pela democracia, a gente vai ver que os nazifascistas vão derrogar a democracia a partir do ano de 33, o ano seguinte, onde a gente tem a fundação do Terceiro Reich, e aí um Estado já de cunho ditatorial, centralizado na figura do Führer, do Adolf Hitler, que vai ser o governante supremo da nação. E a quarta assertiva: o ideário nacional-socialista sempre deixou clara a ideia de pureza racial. Com isso, desde os primeiros anos de governo, foram emitidas diversas leis contra judeus, homossexuais ciganos, considerados, entre outras, como populações impuras. De fato, essas são as leis de Nuremberg, as leis destinadas aí à questão da superioridade racial ariana. Tá? Então, a quarta assertiva está correta. Uma vez que eu tenho a quarta assertiva e a primeira assertiva, só nos resta marcar a letra D de dado. Beleza? 17ª questão. O fascismo não é apenas fundador de instituições, é também educador. Pretende reconstruir o homem, seu caráter e sua fé. Para atingir esse objetivo, o fascismo conta com a autoridade e disciplina capazes de penetrar no espírito das pessoas e aí reinar completamente. Isso é uma frase do Benedetto Mussolini, tá? O governo fascista italiano empenhou-se em fazer da educação pública um instrumento capaz de impor sua doutrina para a sociedade. O ideal básico da doutrina fascista era, comando a questão, apesar da questão trabalhar com a educação, tá? É saber o ideal básico da doutrina fascista. A letra A me diz o seguinte: submeter o indivíduo à total obediência, ao Estado, começando com a educação infantil e com a militarização da vida escolar. Perfeito. A letra A, ela compreende o que é a base
social do nazismo. Como é que se obtém esse consenso social estabelecido desde a juventude? Através de uma educação voltada à obediência do Estado e uma educação de cunho militar. Tá? As criancinhas estavam lá todas batendo continência, enfileiradas, aquela coisa de cantar o hino, bem fascistóide. Letra B. Promover para os jovens competições esportivas e desfiles paramilitares visando exaltar a capacidade intelectual dos indivíduos. Trabalho individual não é uma característica do fascismo, é sempre uma ideia de coletividade. O indivíduo ele se perde no meio da massa, então não tem essa coisa de um indivíduo raciocinando sozinho. Pelo contrário, raciocinar não é coisa de fascista, tá? O fascista não gosta de quem pensa pela sua própria cabeça, o fascista gosta de quem obedece o Estado. Então essa coisa de capacidade intelectual não é a premissa de base de uma sociedade fascista. Letra C. A transformação das instituições educacionais voltadas para a excelência do conhecimento acadêmico e intelectual. Mais uma vez, como a letra B. O fascismo ele não está preocupado em formar pessoas que tenham uma consciência crítica individual. Ele está preocupado em formar seres submissos ao Estado. E isso aí, essencialmente, não se dá com liberdades individuais ou busca na excelência acadêmica e intelectual. Letra D. Propagar a educação física e a preparação militar capazes de dotar o indivíduo de uma mente analítica. Nada com nada, né? A ideia de que você tem uma preparação física, logo você será um gênio. Não tem correlação específica nem com uma assertiva, nem com o que a questão pede. E letra E. Exaltar a inteligência crítica e o bom desempenho acadêmico dos indivíduos, futuros construtores da nação. Mais uma vez, nazista gosta de gente burra, tá? Porque é mais fácil de se manipular, é mais fácil de se controlar. Não tem nenhum apelo à exaltação da intelectualidade individual. Pelo contrário, as construções eram sempre feitas a partir de um consenso organicista, pensado na sociedade como organismos, onde alguns iam comandar e esses teriam uma formação intelectual, enquanto outros seriam só os braços e as pernas do corpo social e não precisariam, portanto, desse nível de intelectualização, só teriam trabalhos braçais e aí a formação era muito mais ligada às aptidões físicas, tá? Então a assertiva correta aqui é a letra A. Questão número 18. Nada contra o Estado, nada sem o Estado, nada fora do Estado. Mais uma vez, uma frase do Benedito Mussolini. Era um frasista, ele realmente era um camarada que tinha frases que ecoavam ao longo da história de maneira muito negativa, logicamente, mas frases que ecoavam. É correto afirmar que esta frase caracteriza, letra A, o bolchevismo. Cara, a gente acabou de falar, Benedito Mussolini é o grande inventor do fascismo italiano. Então o bolchevismo tem relação com o quê? Com o comunismo russo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Não tem nada a ver com o fascismo. Já posso ver que ele está procurando me dar uma frase do Mussolini para eu cair na bobagem de entender a estatização relacionada ao socialismo soviético. Não necessariamente o apelo à estatização tem uma ligação ao comunismo. Existe também estatização de extrema-direita para manutenção de uma sociedade conservadora, com as hierarquias bem definidas, pensando aí no trabalhador separado, quem tem o trabalho intelectual, quem é o rico, quem é o pobre, manter essas hierarquias bem estabelecidas e disciplinadas. Então o fascismo ele faz um apelo ao Estado nesse sentido, e Mussolini, captando a essência do fascismo, vai promover essa frase. Quem vai na bobagem de associar fascismo à esquerda, fascismo à estatização obrigatoriamente, aí vai e marca a questão do bolchevismo na letra A, tá? Incorreto. Letra B. A república, sistema de governo em que um ou vários indivíduos... Bocejando muito, né, velho? Perdão? Tô tomando um remedinho pra dormir aí que pega pesado às vezes aí bocejar, fica impossível ficar sem bocejar. A república, sistema de governo em que um ou vários indivíduos eleitos pelo povo exercem o poder
por tempo determinado. Não se trata da república. A gente está procurando uma coisa mais intrínseca que nos dê uma margem aí para falar do que o Mussolini está falando. A letra C, o anarquismo, o regime político para o qual todas as formas de governo interferem injustamente na liberdade individual, preconizando a substituição do Estado pela cooperação de grupos associados. Olha, é justamente o contrário, né? O anarquismo ele é o oposto à estatização da sociedade, ele é contra, ele é avesso a qualquer forma de Estado, então não faz nenhum sentido. E letra D, o liberalismo, não tem nada a ver, né? Estado, liberal, tá? É o regime político que defende liberdades individuais no campo econômico e político. Bem, não se trata de liberalismo, a gente já viu, só nos resta a letra E, que fala NDA, letra E, é o gabarito correto da 18ª questão. 19ª questão, bom que é uma sequência aí de questões curtas, né? Fala do professor, eu tô falando mais baixinho, porque minha garganta já era. Muito tempo falando, depois de um tempinho parado aí dá nisso. 19ª questão. Entre as principais características do modelo político adotado no Brasil durante a República Velha, destacaram-se, mudamos aí de conteúdo, vamos para a República Velha, e ele quer saber uma característica que se destaca na República Velha, tá bom? Então é uma questão de caracterização, o enunciado está pedindo isso. A letra A fala em a política do regresso conservador, o militarismo e o voto censitário. O voto não é mais censitário, tá? A Constituição, o dog latino aí no fundo, ó. A Constituição de 1891 coloca um voto para pessoas alfabetizadas e não um voto por dinheiro. A ideia do regresso conservador está mais ligada ao fim do primeiro reinado e não a esse contexto. E o militarismo é uma marca só da primeira parte da República Velha, que é conhecida como República da Espada. Falo aí dos governos de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Letra B, então tá falso, né? Letra B, a política dos governadores, o coronelismo e o voto de Cabresto. Letra B, B do bem, de bom, tá? A letra C diz o que? O parlamentarismo às avessas é uma política aí, característica do segundo reinado, tá? É o fato de Dom Pedro II colocar no poder a bancada que ele acha mais interessante e não a bancada que tem o maior número de deputados, e aí por isso o parlamentarismo às avessas, considerando os grupos liberais e conservadores do Segundo Império. O clientelismo e o voto a descoberto. Esse voto a descoberto é bizarro, não sei nem que se trata. Pode ser outro nome aí para qualquer forma de voto. Clientelismo também é uma prática social brasileira em qualquer período de tempo, então tá bem solto aí. Letra D, política do café com leite. Opa, correto. O coronelismo, boa também. O voto secreto censitário, falso. O voto é aberto e é controlado aí pelos coronéis, porque é aberto e não é censitário, não é por dinheiro, tá bom? Então essa aqui tá falsa, essa aqui tá verdadeira. E a letra E, a política de valorização do café, beleza, ok. O populismo já está errado, o populismo é uma característica que vai se inovar na sociedade brasileira a partir da era Vargas. Então a gente está falando a partir da década de 30, no fim da República Velha, tá? E o voto universal não era voto universal porque mulher não votava, mulher passa a votar a partir da era Vargas. Então letra E está falso também, os restos da letra B, gabarito da questão, muito simples, muito fácil. 20ª questão, completamente analfabetos ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. E aí estão os votos de Cabresto, que resultam em grande parte da organização econômica rural. O coronelismo, o fenômeno político da Primeira República, a República Velha, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, a prática está falando do voto, tá? O controle do voto estava vinculada a uma estrutura social. E aí ele quer que você me diga aí uma relação quase de
como é que eu posso dizer? Pô, tá faltando a palavra. De coisas que se entrelaçam, tá? Ele está querendo me perguntar qual é a base social que existe aí para que surja essa estrutura de controle de voto. É uma sociedade, letra A, igualitária? Obviamente que não, senão não há um controle de uma categoria social por outra. Então não pode ser uma sociedade igualitária. Tá? Estagnada com a relativa harmonia entre classes, a relação de domínio de voto não é a relação harmônica, é uma relação intrusiva de uma classe social sobre o direito de outra. Então, tá falsa, mais uma vez. Tá? Letra C, tradicional, com a manutenção da escravidão. A escravidão ela acaba no final do Império. Estou falando aí de 1888, a Lei Áurea. Tá? Então, tá falsa também, porque apesar de ser uma sociedade conservadora, não é uma sociedade que mantém a escravidão. Letra D, ditatorial. Não há uma ditadura, porque presidente eleito por voto popular, parará, não é mantido pelo exército à força. Só nos resta a letra E, uma sociedade agrária, marcada pela concentração de terra e o poder político local e regional. Letra E é a assertiva verdadeira. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.